Então, eu tenho o prazer de passar a palavra para esse apaixonado do livro, esse que dorme com o livro, acorda com o livro, respira livro, tem aperitivo do livro, que é Aníbal Bragança Acadêmico, Aníbal Rodrigues Alves, não, Gonçalves Dias, não, Francisco Alves. Ele acabou dizendo o nome do patrono dele. Com muito prazer, Aníbal. É lamentável que a gente encerrar, mas vamos atrasar um pouquinho o almoço, apesar do aperitivo, né? Então, o aperitivo vai aumentar a fome, hein? A vontade de comer. Pode falar. A tribuna é sua. Obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente, cabe-me agradecer o honroso convite para participar deste congresso. O Dr. Valdemir, sempre generoso comigo, me pediu para organizar uma mesa sobre livro-leitura e eu tive o prazer de sugerir à professora Luzia para participar dessa mesa, e sei que todos vocês aprovaram a minha sugestão. A Luzia é uma professora brilhante e uma expositora encantadora. E eu me propus a falar sobre o editor de livros. Eu estou diante de uma plateia de leitores, de pessoas que convivem com a leitura e a escrita desde sempre. E nós temos sempre uma tendência que está baseada na história cultural de valorizar os autores das obras. E eles são muito importantes. Mas eu diria que sem os editores não haveria aqui ninguém leitor nem escritor. Nós teríamos aqui uma plateia de pessoas que certamente seriam sábias por ouvir histórias de anciãos que contariam das suas experiências, das suas sagas familiares, mas não leitores. Quantos originais ficaram na gaveta por falta de editores? Para citar apenas alguns notáveis, Fernando Pessoa, tão citado hoje, publicou apenas um livro na vida. Hoje, há dezenas de obras, de escritos deles, que os editores colocaram à nossa disposição, e dezenas mais ainda de obras sobre a obra de Fernando Pessoa. Walter Benjamin, um filósofo alemão, que hoje os editores conseguiram colocar suas obras completas em cerca de 40 volumes, praticamente só publicou um livro em vida, O Rua de Mão Única. Um dos maiores escritores da literatura moderna, Franz Kafka, só publicou um livro em vida, ou dois, que não venderam. Hoje, ele é conhecido, reconhecido, como um dos grandes escritores da humanidade. No Brasil, há um escrito do escritor Adolfo Caminha, autor da Normalista, Bom Crioulo e uma série de clássicos,
que reclamava, no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, que no Brasil não havia editores. Ele foi obrigado a pagar pela publicação das suas obras, ou a receber muito mal, muito pouco. Hoje, a Flip homenageia Lima Barreto, que na mesma época do Adolfo Caminha não conseguia publicar os seus livros. Publicou-os com muita dificuldade, às vezes em Portugal, porque o Brasil carecia de bons editores, ou de editores que pudessem transformar os escritos desses autores em livros que pudessem ir para as livrarias e que pudessem ficar ao alcance daqueles que gostam de ler. Um dos editores desse período, que para mim é o primeiro grande editor brasileiro, foi Francisco Alves, apesar de ter nascido em Portugal. Ele criou a editora que iniciou um período de modernidade na indústria editorial brasileira. Publicou Olavo Bilac, Euclides da Cunha, Raul Pompeia, mas principalmente publicou livros escolares. Publicou cartilhas, livros de ciência, de matemática, etc. Publicou um dos maiores autores de livros escolares que o Brasil já teve, nascido em Niterói, Felisberto de Carvalho, que nós temos aqui uma herdeira ou uma representante da família. E o que é o editor? Bom, eu devo dizer, talvez seguindo a tônica apresentada pela professora Luzia, que a minha vida foi formada pelos livros. Eu devo tudo aos livros. Claro que eu devo a muito mais do que aos livros, mas o que eu sou, eu devo aos livros. E durante 20 e poucos anos eu fui livreiro, editor, e depois de 30 anos dando aula na nossa Universidade Federal Fluminense, sobre livros, sobre escritores, sobre autores, sobre editores, eu fui convidado pelo nosso reitor para dirigir a editora da Universidade Federal Fluminense, a EDUF. Portanto, estou fechando um ciclo da minha vida profissional, depois de ter estado na prática, na vida prática como livreiro, durante 20 anos, de ter estudado o livreiro e os editores e as práticas editoriais durante 30 anos, eu estou fechando esse ciclo dirigindo a editora da Universidade Federal Fluminense. E o que é o editor? Quando ele surgiu? Eu posso dizer, rapidamente, atendendo ao pedido do pão que todos querem comer, quer dizer, todos querem almoçar, que eu fale rapidamente. O editor surgiu com Gutenberg, embora essa palavra seja de origem latina. E o editor é aquele que dá a luz. E nós todos nos beneficiamos da multiplicação dos textos que os editores fizeram
desde o século XV, principalmente desde o XVI, e que interferiram na história, na cultura, na vida social. Desde o início, os editores foram alvos da repressão, primeiro da Inquisição. Quantos editores foram queimados nas fogueiras com os seus livros, com os livros que publicaram? Os editores foram os principais motivadores daquele evento político talvez mais importante para a história do Ocidente, que foi a Revolução Francesa. E quantos editores foram reprimidos e expulsos da França, inclusive, pela publicação de obras perigosas. No Brasil, quando aqui chegou a edição, com Antônio Isidoro da Fonseca, no meados do século XVIII, ele logo foi obrigado a voltar para Portugal. Com a vinda da família real, começou um ciclo, o início da formação da indústria editorial brasileira com a presença da impressão régia. Muitos dizem imprensa régia, mas o nome é impressão régia. Que deve muito a um grande brasileiro chamado Frei José Mariano da Conceição Veloso, primo dos Tiradentes, que foi para Portugal e criou lá a Casa Literária do Arco do Cego, que teve pouco tempo de vida, mas que marcou a cultura portuguesa e, principalmente, marcou a cultura brasileira. Ele publicava, basicamente, para o Brasil. E, quando a família real veio para cá, veio Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que foi o grande patrono do Frei Veloso, e, quando aqui chegou a família real, logo havia uma gráfica editora para publicar aquilo que o Estado precisava, e muito mais do que isso, com uma qualidade editorial que só foi possível porque o Frei Veloso tinha criado técnicos, gravadores, tipógrafos, que começaram a orientar os trabalhos da impressão régia do Rio de Janeiro. Claro que, a partir daí, houve o desenvolvimento das práticas de leitura, o desenvolvimento das práticas editoriais, o desenvolvimento das práticas da escrita no Brasil. E foi se formando um contingente de livreiros e editores que, em grande parte, era vindo de Portugal, outra grande parte vinda da França, que tinha tido um grande desenvolvimento da sua indústria editorial, e eles começaram a expandir seus negócios para outros países, inclusive para a América do Sul, e o Brasil foi alvo de vários desses editores. Dentre eles, o que ficou mais famoso foi o Garnier, a quem se atribui um mérito de ter sido o editor do Machado de Assis. Houve outros editores estrangeiros que contribuíram para que houvesse aqui a possibilidade dos papéis escritos que ficavam na gaveta serem transformados em livros e colocados à disposição dos leitores. Mas, antes de Monteiro Lobato, que foi um editor que se dizia revolucionário, e que foi, pelo menos em parte, antes dele houve o Francisco Alves, outro português que veio
para trabalhar com um tio na livraria clássica e veio se transformar no primeiro grande editor brasileiro e que inverteu o movimento dos editores de então, que vinham de Portugal, da França, da Alemanha, da Germânia para o Brasil. E ele foi para Portugal, comprou as duas maiores editoras portuguesas de então. Uma delas, a livraria Bertrand, a editora Bertrand, que existe até hoje, e comprou uma editora francesa, a Ayot, e passou a ser, aqui do Rio de Janeiro, da Rua do Ouvidor, um editor brasileiro atuando na Europa. Poucas vezes isso aconteceu na história do livro no Brasil, e vou fazer aqui um comercial desse meu livro, Rei do Livro, que era o apodo atribuído ao Francisco Alves, onde eu falo da história do Francisco Alves, que foi um grande editor e que ficou milionário no seu trabalho e que, antes, naturalmente, de falecer, fez um testamento fazendo a doação de todos os seus bens para a Academia Brasileira de Letras, que na época não tinha eira nem beira, e se reunia onde podia, e um dos lugares era o Real Gabinete Português de Leitura. Não tinha sede, não tinha nada. E que a fortuna de Francisco Alves, de dinheiro, empresas no Brasil, em Portugal, imóveis. No Rio de Janeiro ele tinha cerca de 20 ou 30 imóveis. Em São Paulo, Belo Horizonte, constituíram a base para a grandeza econômica e cultural da nossa Academia Brasileira de Letras, que nem sempre reconhece a contribuição de Francisco Alves para a sua história. Eu vou terminar por aqui. Isso não é nem um aperitivo, é sei lá o quê, mas quem tiver interesse em conhecer a importância do editor para a existência de letrados, a existência de escritores, a existência de leitores, a existência de escolas, a existência da cultura letrada, de que já se falou aqui, poderá aproveitar dos benefícios que a internet nos oferece, e eu tenho vários artigos e trabalhos publicados que falam sobre o editor, e aí certamente vocês terão um pouco mais do que este picles. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Aníbal. Às vezes me perguntam se Aníbal é meu irmão, porque ele é Bragança. Ele nasceu em Portugal e eu nasci em Araruama, aqui do estado do Rio. De modo que mas nós somos irmãos. A irmandade espiritual, a irmandade de ideais, a irmandade também de amor aos livros. Essa irmandade, Aníbal, que você diz que nós somos parentes, ou quase irmãos, é para mim um motivo de sadio orgulho, de saudável orgulho, acharem que o seu Bragança, que veio de Portugal, e o meu Bragança, que veio do estado do Rio. Mas que eu quero agradecer a sua contribuição, não só nessa palestra, mas uma contribuição da vida inteira, um apaixonado pelo livro, como dissemos. Eu acho que Aníbal devia ser Aníbal Livro Bragança, porque a Luzia de Maria Rodrigues Reis, muito obrigado, hein? Olha, na próxima vez eu dou 1 hora para você, que vai ser pouco.
E ela é saltitante, ela é vibrante, e tem um som de causos para contar. Aníbal é nosso acadêmico. Quem sabe se você, que nasceu no estado do Rio, quer ficar na casa pelos tempos infinitos. A academia é a casa de amor à cultura, é tempo da palavra, e onde se entra, se permanece pelos tempos infinitos. O nome, a obra, ficarão para sempre nesta casa que está comemorando 100 anos com a ilustrada palestra de Vossa Excelência. Mas aqui, Aníbal, eu quero lhe agradecer por tudo que você representa e ainda vai continuar sendo também pelos tempos infinitos, que Aníbal tem assento na academia, para desse assento ele nunca mais se levantar. Ele estará sempre lembrado daqui a muitos anos, daqui a 20, 30, 40, no outro 200 anos, vão falar de Aníbal Bragança como apaixonado, um amante do livro, amigo de Valdenir Bragança. Nós vamos estar juntos aqui e além. Depois nós vamos combinar ficar numa nuvem e vamos estimular a colocação da leitura, a biblioteca em tudo quanto é cidade, biblioteca infantil. Nós vamos ficar lá na nuvem, caminhando por aí. Coloca uma biblioteca infantil aqui, uma editora ali subsidiada pelo governo, porque ajudar a produzir livros é ajudar a melhorar a própria nação brasileira. Muito obrigado, senhoras e senhores. Há um descanso e 2 horas estaremos aqui para uma nova etapa, importante etapa desse importante primeiro Congresso Brasileiro de Academia de Letras. Eu tenho o prazer de ressaltar a presença aqui do escritores brasileiros, a crítica literária do jornalista e escritor Ivan Cavalcante Proença, e ele faz 3 livros sobre escritores brasileiros. Ilustre escritor, tenho a impressão que mais da metade dos membros da academia, todos ou quase todos, são jornalistas. E mesmo antes, Joaquim, aqueles todos, Quintino Bocaiúva, aquele Benjamin, todos escreveram e foram através do jornal que eles ficaram na imortalidade. A mesa já foi apresentada e eu vou ter o prazer de passar a palavra ao escritor, ao líder da imprensa brasileira, importante presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa, o escritor, jornalista e imortal, por que não, Ivan Cavalcante Proença, que vai usar da palavra. Eu pediria aos expositores que ficassem em 20 minutos, porque nós temos 1 hora para a exposição, porque depois nós temos de abrir a pergunta. Também tem uma manifestação do Elos Internacional da Comunidade Lusíada, que antecede. Depois? Quer agora? Então vamos antecipar. Eu esqueci de convidar, eu peço que venha para a mesa o representante do Ministério da Cultura, o acadêmico José Mauro Haddad, que tomará assento aqui conosco. Ele, embora não querendo, eu peço que ele venha integrar a mesa. Eu passo a palavra a José Roberto Frutuoso, que é do Elos Internacional, vice-presidente, presidente eleito do Elos, que é uma organização que promove o idioma português no mundo. Pode chegar. Vai ligar lá, que não ligou este aqui. Alô? Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Aproveitar o evento, nós vamos apresentar um vídeo institucional que foi feito para a nossa convenção internacional em 2015, lá em Santos. E esse vídeo resume bem o que é o Elos Clube.
os seus objetivos, finalidade, as fotos dos eventos, os fundadores, os presidentes nacionais. Então, à medida que o vídeo for correndo, eu vou fazer umas pequenas intervenções e explicar o que é que está aparecendo para que todos tenham conhecimento. Então, vamos lá, por favor. Esses são os símbolos de Santos, as muretas dos canais de Santos, da ponta da praia. A próxima convenção será na Praia Grande, agora em 2017. Nossa bandeira. E o nosso hino do Elos Internacional. Data da fundação do primeiro clube. A Avenida Saturno de Brito é uma praia em São Vicente, onde o Dr. Eduardo tinha uma casa e ele se reuniu com mais 13 companheiros para fundar o Clube das Oliveiras. O Dr. Eduardo era médico da Beneficência Portuguesa de Santos. Eduardo dos Coelhos. Movimento Elista, que é o Elos Clube. Aí a nossa sede no Centro Histórico de Santos, na rua 15 de novembro, nesse prédio que também tem 100 anos, já tem 112 agora. Há 2 anos atrás ele fez 100 anos, edifício Pedro dos Santos. O Dr. Eduardo doou essa sala para o Elos Internacional, é propriedade do Elos Clube. Essa porta já foi melhorada. É um prédio bem característico do Centro Histórico de Santos. É logo ali no 2º andar. Cantemos todos que a vida só é quando se tem amor no Aí, uma pequena amostra do acervo que temos nessa sede. São arquivos de documentos dos Elos Clube do mundo inteiro, que à medida que vão fazendo seus eventos, reuniões, diretorias, vão mandando os documentos para servir como um acervo histórico de todo o movimento elista. Raízes históricas, brindes, os presidentes nacionais que já passaram pelo clube, algumas lembranças, fotos dos presidentes. Aquele quadro à esquerda são os 13 fundadores, Elos Clube de Santos, que já ocupou essa sala também. Esses são presidentes do Elos Clube de Santos, o Cela Mater. Nossas bandeiras dos 8 países lusófonos estão ali à esquerda. O livro de registro de visitas lá. Dr. Eduardo naquela foto. À esquerda o Dom João VI, que eu falei que é o patrono do Elos. E à direita o Andrada, que é o patrono do Elos de Santos. Os fundadores, tem uma historinha de um peru ali, que essa primeira reunião foi para comemorar, foi com a matança de um peru, que serviu de motivo para a primeira reunião lá na praia em São Vicente. Esse é o portal da lusofonia lá em Santos. A beneficência, onde o Dr. Eduardo trabalhou, tem placas, inclusive. Esse é um documento que prova o Elos da primeira reunião. Humanista. Dr. Eduardo Dias Coelho, lá, Salto de Brito 759, do na ser escritura. humano. Aí a propriedade da sala, doação. Dr. Eduardo. Eduardo Dias Coelho, idealizador do elismo. Nasceu e faleceu em Santos, São Paulo. Agora vai correr o nome dos 13 fundadores. Eduardo Dias Coelho. Aires Pedro dos Santos.
Adelino Miguéis Picado, Nem todos eram portugueses, a maioria são brasileiros, alguns até descendentes italianos. Aguimondi Falcone, Hermes Barsotti, Henriques Martins, Joaquim da Rocha Brito, Esse está vivo ainda, 96 anos. José de Souza, Luiz Espinha, Manuel Antônio Marçal, Manuel Antônio Gomes, Mário de Almeida Nunes, Valdemar da Cruz, Agora tem fotos de Portugal, fotos dos autores. Pode deixar mostrando, mas sem o som se quiser. Internacional Porque agora da fala da Comunidade história, Lusíada, ou também tem simplesmente as fotos dos Elos eventos. Internacional. O Elos é uma entidade que visa difundir e defender a língua portuguesa. É o que e nós estávamos promover defendendo aqui a hoje. integração dos países que a falam. Objetivos principais: defesa da língua, cultura e tradições lusíadas. É o que já falamos também. É a entidade que congrega todos os elos clubes do mundo. Agora vem as Brasil. bandeiras dos países. Brasil, Portugal. Portugal, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Moçambique, E a Guiné Equatorial, que foi a última que entrou na CPLP. Só tem a bandeira dela aí. as atividades do movimento elista serão Nossas reuniões. norteadas Essa foi a pelos convenção em elevados Portugal. ideais Convenção em 2013 em Olhão, no consubstanciados nos seguintes princípios Aí gerais. a Ria de Olhão. O elismo é um movimento cultural de congregação de valores humanos, dispostos a defender e promover a boa compreensão entre os povos de todo o mundo. É o que eu falei na minha apresentação, Veículo a de compreensão dos propagação povos. e defesa dos ideais que informam a comunidade lusíada é também o elismo, por decorrência e paralelamente, fonte de alta confraternização de todos quantos nela se integram. Tendo por trilha inicial a expansão do idioma português, abraço. assim como de sua origem, cultura, Você foi em usos 2013. e costumes, por lugares os mais diversos e distantes, sejam quais forem as suas peculiaridades locais próprias Abraço. ou típicas. Aí Luiz de Camões
o Elos Clube de São Vicente promove anualmente um troféu, um concurso de literatura, o Troféu Camões, que todo ano premia crianças das escolas secundárias de São Vicente, dá brindes e escolhe os melhores trabalhos e faz um jantar de confraternização também. Miguel Corda. Escritores brasileiros também, são apresentados trabalhos sobre as obras deles, Machado de Assis, Castro Alves, Cecília Meirelles. Está terminando, gente. Que é o nosso Drummond. O elismo é ainda um símbolo de manutenção Maringá, e sobrevivência Paraná, em temos vários qualquer clubes bastante parte do ativos. mundo, dos princípios Marinês, e ideais Sidney, que o humanismo, Escabora. a história e a língua Festa máter junina em São conferiram Vicente. e consolidaram nos homens de todos os tempos. Jantar festivo em São O Vicente. Elos Clube jamais Temos um quadro de poderá Camões lá também. entender-se como uma unidade isolada. Eu e a Suzel. Situado acima das contingências Convenção e de 2011, que formulações foi em São políticas Bernardo do Campo. de cada país onde se instale, o Elos respeita o sentir e a convicção Lolé. de cada elista. O Ramiro ali. Como cidadão, Frigério. mantendo-se alheio a cada sistema de governo ou doutrinas de governantes. Os elistas também não se distinguem por sua condição social, econômica ou religiosa, já que são equacionados por uma linha rígida de conduta moral e de adesão às finalidades do movimento. Reclama o Elos a par da união dos homens, a sua Dr. Jorge Rangel, de identificação Macau. na soma de forças e esforços para, no campo espiritual, darem vivência e relevância a valores étnicos e históricos no Inauguração setor do marco material, do Elos Clube em São postularam Vicente. para que se Isso é tornem importante que os práticas que os e clubes objetivas as criem marcos recomendações em que, no praças, interesse em da lugares família, públicos, em geral, para ter uma venham referência a ser do ditadas que é por a festa de tratados, Portugal, convenções Dia de e Portugal lá em protocolos Santos. O Elos oficiais. participa. Encontro Todo elista em elista Santos. é nivelado por um mesmo conteúdo moral e por uma mesma dose de idealismo na luta pela congregação dos homens. Esse é o seu denominador comum, pouco importando as diversidades de sua cultura, Isso cor, é em Olhão, religião ou na abertura da convicções. convenção. O culto ao lar, o respeito à O que eu falei. família, a veneração à pátria, lar, o amor ao família, próximo, a amor ao dedicação ao próximo, trabalho, a honradez, a irrevogável idoneidade moral e a firme determinação de fazer vingar os objetivos sociais, tais os pressupostos de sua vocação elista. Tudo isso faz E parte da cumpre Carta de procurar Princípios. transferir às gerações mais jovens como reservas indispensáveis ao futuro Elos do Santos. elismo e a sua sustentação na comunidade que o Elos simboliza. Paraná. Esse vídeo está disponível no YouTube. O elista Congresso precisa Elos e Internacional. deve Quem quiser ser copiar a e ver. expressão dinâmica
de uma força atuante em todas as comunidades, despertando-lhes o interesse e a prática das tradições humanísticas e culturais Sede do Elo de São lusíadas. Vicente, aí é em São Vicente. São Vicente ainda. Abraço ali. Defendendo nossas artes e cultura, divulgamos e incentivamos nossos poetas, músicos, pintores, escultores, escritores, cineastas, folcloristas e teatrólogos. O Elos é um movimento humanista que luta pela integração fraternal do Lançamento ser de humano. livros, um escritor de Portugal que veio lançar um livro aqui em Santos, o Chichorro. Isso é a convenção 2009, e o abraço esteve lá, Marinês. 2009 em Lisboa. 2009 em Lisboa ainda. Praia Grande, inauguração do Marco Elis, está lá na Praia Grande. Elos Internacional da Comunidade Visita Lusíada, do ou último presidente, simplesmente José Ângelo Lobo do Elos Amaral. Internacional. É a entidade Assinou o que livro de congrega visitas. todos os Elos Clubes do mundo. O Elismo é um movimento cultural de congregação de valores humanos, dispostos a defender e promover a boa compreensão entre os povos de todo o mundo. Está terminando, gente. Sede do Elo de São Vicente. Pronto. Aí é só uma relação dos presidentes. Se quiser baixar o som e deixar só correr o vídeo para o pessoal ver, porque aí é só a imagem mesmo. Muito obrigado pela atenção de todos. Foi bom que vocês conheçam o que é o Elos Clube, o que ele representa. E esse vídeo, como eu falei, foi da 30ª convenção que foi em Santos. A 31ª será agora 21, 22 de outubro, num outro município próximo a Santos, que é Praia Grande, e todos já estão convidados a participar, que será um evento muito bonito no Palácio das Artes. Quem procurar vai localizar nas buscas. Palácio das Artes, que é um teatro, um auditório muito bonito no município de Praia Grande, na entrada da cidade. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Desculpe se alguma demora. Obrigado. Muito obrigado, presidente eleito do Elos Clube da Comunidade Internacional.